Saudações mais uma vez, de tantas vezes que já vos saudamos aqui por esse canal, do estudo da lição da Escola Sabatina. Nós estamos na lição número 10, a ira de Eliú, essa que se deve estudar entre 26 de novembro a 3 de dezembro. Então, nesse caso, já estamos entrando no último mês do ano de 2016. Agora são 4 horas da tarde, 16 horas do sábado do dia 6 de novembro, acho, né? 6, Então, o assunto aqui é a ira de Eliú. Poderoso Deus, acompanhe-nos nesse estudo para que possamos entender essa grande polêmica do livro de Jó, que eles lá não conseguiam explicar e que todos eles estavam enganados nas explicações que estavam tentando dar. Que nós possamos entender a lógica da vida e a ilógica do mal. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pois é, então aqui no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, temos o seguinte verso: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pois bem, aqueles 3 amigos de Jó, o Elifaz, o Bildad e o Zofar, estavam tentando o tempo todo, por meio de 9 discursos, convencer Jó de que ele tinha cometido um grande pecado, que eles não sabiam qual era. Era um pecado, no caso do ponto de vista deles, um pecado oculto, que só Jó sabia, obviamente. E eles estavam forçando por argumentos de todos os lados de que Jó devia ter feito algo muito grave para ser castigado de forma tão extremada. Eles nunca tinham visto um castigo desses, Recapitulando, alguém que perdeu tudo, perdeu todos os bens, morreu todo o gado, ou os amalequitas e outros roubaram as plantações, etc. E morreram os filhos. E perdeu os bens, porque os bens foram detonados também. Então o Jó fez o seu último longo discurso. Daí diz assim, e aqui terminam as palavras de Jó. Então eles não falaram mais nada. Não falaram mais nada, ficaram quietos. Não tinham mais argumentos para tentar dissuadir Jó de que ele era uma pessoa correta, Porque Jó estava sempre dizendo assim: eu não pequei e eu não mereço todo esse castigo. Eu não fiz algo tão grave para merecer todo esse castigo. Inclusive Jó se referiu em alguns momentos o quanto ele foi bom para com as pessoas, etc. Então Jó se defendia o tempo todo, chegou inclusive a solicitar a Deus que lhe tirasse a vida, chegou a solicitar a Deus que constituísse um tribunal para que ele pudesse ali argumentar a sua inocência, e os amigos de Jó desistiram de continuar e ficou outra vez silêncio, não diz quanto tempo. O que diz é que os amigos de Jó não falaram mais nada. E aí entra em cena Eliú, Mas antes disso temos que ver aqui que aqueles 3 amigos de Jó foram consoladores miseráveis, como diz na parte de domingo o título, Eles foram ali na intenção de consolar Jó e acabaram acusando Jó, do mesmo modo que Satanás acusou Jó perante Deus, apenas com um foco diferente. Satanás disse: pode tirar dele as coisas, ele é íntegro e fiel a ti, porque
porque tu abençoas, mas tira dele, ele não vai mais ser fiel a ti, né? Já os amigos de Jó diziam um pouco diferente, você cometeu um grave erro, por isso tu está sendo castigado. Então esse foi o desencontro de informações, né, que aconteceu lá. Então um não convenceu o outro, 3 contra 1, 3 amigos contra Jó, né? E que só sabiam condenar. Nenhum daqueles amigos se deu conta, tá, mas pode até ser que Jó tenha razão, talvez haja uma outra explicação dessa que nós estamos tentando, porque o homem resiste em aceitar essa explicação, né? O Jó resiste em aceitar a explicação de que ele é pecador. Será que não há mesmo outra, Jó? Jó, vamos tentar especular alguma outra possibilidade, ou quem sabe vamos orar a Deus, porque até aqui em nenhum momento algum deles, nem mesmo Jó, disse, bom pessoal, vamos nos colocar de joelhos para orar a Deus e ver se Ele nos abre o entendimento, nos dá a explicação do que acontece, porque eu não fiz o pecado, aquilo que vocês imaginam que eu devo ter feito. Eu não fiz, não, nenhum deles. Eles foram irredutíveis, vamos dizer assim, cabeçudos, né? E aí um desistiu do outro. Jó desistiu de falar, parou de falar, fez seu último discurso, fez sua defesa, etc. e tal, parou de falar e eles também pararam de falar. E acabou aquela polêmica, não é? Então não houve argumento para derrubar Jó da sua posição de que ele não era pecador. E Jó também desistiu, parou de falar para se defender, porque esgotaram-se os argumentos dos 4. Aí que entra em cena o tal de Eliú. É para dizer que estava tudo errado, né? Então agora era 1 contra 1, Eliú contra Jó, porque os outros se calaram, né? A situação dos outros chegou à exaustão, como já disse, né? E Eliú pelo menos mudou o foco, né? Então aqui nós vamos examinar a parte segunda e terça-feira, né? Eliú foi mais inteligente do que os outros 4, apesar de ser mais novo, lógico, ele também foi mais esperto, convenhamos, né? Foi mais esperto, porque ele ouviu todos primeiro, nisso ele foi correto. Ele ouviu, analisou, ouviu Jó 9 vezes, ouviu os outros, cada um falou 3 vezes, ouviu tudo que ouviu e examinou, etc e tal, e também chegou à conclusão, um não convence o outro, né? Então Eliú repreendeu os outros. Repreendeu por quê, né? Aqui diz, Eliú ficou indignado com os 3 amigos de Jó, pois eles não haviam encontrado meios de refutar Jó e ainda assim o condenaram. Tá certo, mas certíssimo Eliú, né? Condenavam o homem, mas não sabiam por quê. De que adiantava a idade dos outros, a maturidade dos outros, né? Vocês estão condenando ele, vocês não sabem o que ele fez, vocês estão condenando ele, né? E a Jó, ele condenou porque disse que você está querendo ser mais justo que Deus, você está querendo dizer para Deus que é injusto o que está acontecendo contigo, você está julgando a Deus. Eliú mudou o foco das coisas, né? Mudou o foco. E assim também ele caiu na mesma vala comum dos outros 3. Com a única diferença, ele passou a condenar Jó com mais veemência na tentativa de agora fazer com que Jó, de uma vez por todas, se convencesse. Ele usou um argumento poderoso. Ele usou um argumento poderoso, né, para tentar convencer Jó. Foi mais durão, foi mais firme. E disse, você está condenando Deus, você está julgando Deus, você está dizendo que Deus é injusto contigo. Como que Deus é injusto? Mas isso vem da onde? Deus sabe todas as coisas, Deus é infinito, Deus é supremamente inteligente, né? Deus é infinito em tudo. Então ele queria que Jó confessasse, ele estava tipo assim, querendo tipo de um troféu,
Ah, vocês não conseguiram fazer Jó confessar, mas eu vou conseguir. E falou durão com Jó. Né? Conseguiu o quê? Nada. Jó continuava se defendendo. Né? Então ali você chegou mais a umas coisas, o mal é irracional. Né? E a origem do mal é uma coisa muito estranha. Vocês sabem de onde se origina o mal? Do bem. O mal se origina de um lugar onde tudo é bom, onde tudo é perfeito. Em certo momento, isso quer dizer, não havia mal. Por exemplo, Lúcifer se revoltou contra Deus do lado do trono de Deus. Era íntimo amigo de Deus, foi criatura de Deus, ele era perfeito. Ele era fiel a Deus até que um dia ele se revoltou. Assim é a origem, eu digo origem do mal e de todo tipo de mal. Lá pelas tantas, por exemplo, um parente teu, um amigo teu, tua esposa, teu marido, teu filho, sei lá quem, se revolta contra você. Eram íntimos, eram amigos. No final, na perseguição final, os nossos maiores perseguidores serão irmãos nossos, talvez até parentes, pastores departamentais, anciãos, enfim, membros que eram fiéis a Deus. Esses se tornarão inimigos. O mal se origina dentro do bem, mas não do bem. Se origina no ambiente do bem. É alguém que se revolta por algum motivo contra outro que é amigo. Né? Em algum momento se torna inimigo. Esse é o mal. Então ele se origina. É muito estranho isso, né? Então o Jó não entendia, isso não faz, e as coisas não fazem, o mal não faz sentido, não dá para justificar o mal, dá para até explicar o mal, mas não dá para justificar, não dá para dizer assim, olha, teve que surgir o mal para que o bem se revelasse, não dá para dizer isso. O bem estava se revelando o suficiente, né? As criaturas eram felizes o suficiente, não tinha como serem mais felizes do que eram antes que surgisse o mal. Deus era bom, infinitamente bom. Deus era justo, infinitamente justo. Tudo estava perfeito, etc. Não precisava aparecer o mal para aperfeiçoar o governo de Deus, para que Deus se tocasse de alguma coisa que ele tinha esquecido. Não precisava isso. É claro que, isso dá para dizer, é correto. É claro que, com o surgimento do mal, aumentou a intensidade do bem. Aumentou em que sentido? O bem demonstrou claramente que amava os maus, mas não amava o mal. E o bem veio morrer pelos maus. Mas isso não era necessário. Para que o bem se revelasse desse jeito, não era necessário, não havia necessidade nenhuma de fazer com que surgisse a porta da graça. Que surgisse a graça. A graça era absolutamente desnecessária. Enquanto não havia pecadores, a graça só existe porque há pecadores, para salvar os pecadores. Então não se justifica o mal de jeito nenhum. Você não consegue dar uma explicação. Olha, de fato, por essa via aqui, foi bom que surgiu o mal. Não tem. Existe quase que não é uma justificativa, mas é uma explicação meio estranha que eu criei. Por exemplo, se o mal não tivesse aparecido, nós nunca teríamos nascido, o curso da história seria diferente e eu não existiria, portanto eu não teria oportunidade de vida. Bom, mas isso também não justifica o mal. Porque, enfim, pensando bem, se eu não tivesse nascido, outros teriam nascido e eu também não teria motivo de sofrimento. Tá? Agora que aconteceu, aconteceu, e enfim, aqui estamos com esperança. O curso da história foi diferente, mas isso não justifica o mal. Nunca se vai encontrar alguma explicação, seja qual for, para dizer, foi bom que o mal apareceu. Não, isso não existe. E o mal não faz sentido. O mal é algo que só cria problemas. O mal é um problema. Alguém vai ter que resolver o problema, porque o mal em si não resolve o problema. O problema que ele criou, ele piora o problema. Essa é outra coisa em relação ao mal. O mal, a palavra já diz, é mal. E o que é mal
não faz o bem. Né? Satanás nunca vai dizer, olha, mas tu sabe que eu acho que eu errei. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos fazer o seguinte aqui nesse mundo, vamos todo mundo ajudar um outro, vamos destruir essas armas atômicas, vamos destruir esse negócio tudo aí, todas essas coisas ruins, etc. Vamos começar a se ajudar porque vai melhorar, Deus tem razão, vamos fazer isso. Nós estamos perdidos mesmo, isso não vai nos redimir, etc. Mas vamos fazer o bem porque vamos viver um pouco melhor, pelo menos aqui os últimos tempos na Terra. Isso não vai acontecer nunca. Isso seria uma coisa lógica, seria uma coisa... Aliás, até isso está sendo feito, agora me dou conta, porém com uma intenção de enganar, então não é um procedimento bom, que é a tal da Agenda 2030, que querem resolver todos os problemas da Terra até o ano 2030. Né? Para isso vão unir as igrejas, vão unir as religiões, vão unir as filosofias, as ideologias, etc. e tal, para reformar o planeta. Né? Até esse ano 2030, isso é o projeto da ONU. Mas isso não quer dizer que o mal agora ficou bom. Que o mal agora, só vamos fazer uma reforma naquilo em que nós erramos. Não existe essa possibilidade. Uma vez que o mal se tornou mal, não, uma vez que o mal surgiu, ele não consegue ser bom. Satanás não consegue ser bom. E quando ele faz alguma coisa boa, é com más intenções. Vamos adiante aqui para a última parte, o desafio da fé. Jó e Deus não era uma troca de favores. Jó não estava recebendo bênçãos de Deus para ser amigo de Deus, não. Todos recebem bênçãos de Deus. A chuva cai para todos, o sol vem para todos, a fertilidade da terra é para todos. A capacidade de trabalho é para todos, a capacidade de comunicação é para todos, todos conseguem falar, a inteligência, todos têm inteligência, então todos têm oportunidades. Né? E muitos maus aproveitam bem essas oportunidades, e muitos bons não sabem aproveitar tão bem essas oportunidades, mas não quer dizer que isso eles sejam falhos. Né? Bom, o que eles imaginavam é o seguinte, eles imaginavam que Jó tinha falhado alguma coisa, e o próprio Eliú também imaginou isso, porque a visão deles total é uma visão parcial, como a nossa visão total é uma visão parcial. Tudo o que eu sei é uma parte do que se tem para saber. As explicações que eu tenho sobre fatos, etc. e tal, são parte do conhecimento sobre aquele fato. Né? Na verdade, para concluirmos aqui, estava tudo invertido. Eles estavam condenando Jó por um pecado e Jó estava sofrendo porque era bom, não por pecado. Então estava tudo completamente invertido. Eles não tinham conhecimento real dos fatos. Nem os três amigos e nem Eliú e nem Jó. Então estavam todos enganados. E todos eles, inclusive Jó, julgaram mal a Deus. Jó estava pleiteando um tribunal, um encontro com Deus para ele se defender. Na realidade, Deus não estava acusando Jó de nada. Pelo contrário, Deus estava dizendo, inclusive perante Lúcifer, Satanás, inimigo dele e de Jó, que Jó era íntegro. Né? E Jó estava pagando não, estava sofrendo, não pagava nada, porque era justo, porque era correto, ao contrário de tudo aquilo que eles imaginavam, ao contrário da lógica deles. A lógica deles era a lógica de quem queria explicar o mal. Mas teriam que mudar de posição, de atitude, de conhecimento, de entendimento das coisas para saber que Jó, na verdade, a situação de Jó era bem outra, completamente diferente, contrária à lógica daquela época, que é a lógica dos nossos dias. Não sei quando ali ficaram sabendo, não sei quando que se revelou, porque está escrito no livro de Jó, a explicação dos fatos, das causas do sofrimento de Jó. Não sei quando isso aconteceu, se eles lá ficaram sabendo, se Jó ficou sabendo, de certo, ficou, eu imagino, no livro não diz, mas enfim, Jó sofreu porque era bom. Eu e você, quando viermos a sofrer a última perseguição, que seja porque somos bons. Esse é um dos caminhos do mal. Perseguir os bons, perseguir os honestos, perseguir aqueles que trilham pelo caminho estreito, aqueles que são fiéis a Deus. E se for assim,
acontecerá conosco, como aconteceu com Jó no final. Seremos glorificados, recompensados por Deus. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco para que possamos suportar eventuais privações que vierem sobre nós, quando elas vierem. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, então.